Oi, gente, tudo bem? Me chamo Carla Marralhas Silva Azevedo, sou aluna do curso de Biotecnologia, fornecido pela UFPB, e estou pagando agora a disciplina de Química Orgânica 2 com o professor Luiz César. E eu vou apresentar uma videoaula com o assunto Planejando a Síntese V, Interconvecções de Grupos Funcionais. Então, assim, prestem bastante atenção e qualquer dúvida podem colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, ok? E o público é para as pessoas que estão precisando de ajuda em química. E o objetivo dessa aula também é capacitar o aluno em identificar e aplicar as relações de interconvecções em grupos funcionais como ferramenta estratégicas no planejamento de síntese orgânicas mais complexas, ok? Então, assim, vamos começar. E lembre-se que muitas vezes o grupo funcional desejado não está presente no material de partida. E é aí que entra a mágica da interconvecção. Nesse tempo, vamos explorar como transformar o grupo funcional em outro, abrindo um leque de possibilidades para construir moléculas mais complexas. Então, assim, antes de tudo, vamos relembrar o que são grupos funcionais. Os grupos funcionais são alcanos, alcenos, alcinos, aletos de alquilo, álcools, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, amidas, nitrilas e outros diversos compostos. Então, assim, por que as interconvecções e o grupo funcionais são tão importantes para o planejamento da síntese? Ele permite o acesso do composto que não está comercialmente disponível, facilita a introdução de funcionalidades específicas em momentos estratégicos da síntese e pode simplificar a rota sintética, evitando reações laterais ou reações indesejadas, além de possibilitar a produção de grupos funcionais sensíveis durante as etapas da síntese. Então, assim, vocês pensem nisso, é como ter um kit de ferramentas versátil para mudar a estrutura molecular desejando. Então, assim, eu fiz essa analogia para vocês entenderem melhor, sabe? Que vai ter um kit e aí você pode pegar um, depois pegar outro e aí ficar escolhendo essas coisas, sabe? Então, assim, vamos para uns exemplos práticos da interconvecção. Vamos analisar alguns exemplos clássicos de interconvecções em grupos funcionais. Então, assim, de alcenos para álcools, a reação de hidratação é catalisada por um ácido e a reação de hidrocorporação de oxidação, que é a regioseletividade de anti-Markovsky. Markovnikov. Não sei pronunciar o nome dele, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, que aí vocês tentam adivinhar também. E tem também os álcools para os alídeos de alquila, mas essa reação eu vou mostrar a vocês escrita porque é mais fácil do que só falar. E falar em só falar, eu tô preferindo dar aula assim, porque outros meios vocês já têm, que você pode pegar um livro e ler sozinho, ou então pegar um conteúdo na internet, ou os slides que até o professor disponibiliza, mas assim, explicar é uma coisa que vocês só podem ter vendo na videoaula, tá? Então, perdão, gente. Então, assim, eu vou aqui vir para vocês e mostrar os exemplos. Que são as reações. Nossa, desculpa, gente, é que eu tô escrevendo sem ver. Que é HX, que é com esses componentes aqui, que é o H, bromo, o hidrogênio mais bromo. Né? Ele também são alguns aqui. E outras reações, que é o com SOCl2, que é com o cloreto de tionila. Temos também a reação com P-bromo 3, que é o tribrometo de fósforo.
voltando, tem também os aletos de alquila para álcool, que é a reação de substituição nucleofílica, que é SN1 e SN2. E também tem álcools para aldeídos e cetonas. As oxidações com PCC, pirídio clorocromate, para aldeídos e álcools para aldeídos, que é álcools primários. E a oxidação com CrO3, H2SO4, ou com pergaminato de potássio, que é o KMNO4, perdão. Para os ácidos carboxílicos, álcools primários. Oxidação com PCC ou com SUER para cetonas, que é álcools secundários. Aldeídos e cetonas para álcools, que é redução na BH4, o boro-hidreto de sódio, e a redução de LiAH4, que é o hidreto de lítio e alumínio. Os ácidos carboxílicos para ésteres, a esterificação de Fischer, e nitrilas para ácidos carboxílicos, que é a hidrose ácida ou básica. Para cada exemplo, eu vou mostrar a vocês a equação geral e destacar os reagentes das soluções importantes, além de enfatizar a seletividade da regioseletividade quando aplicável. Então, assim, gente, essas reações é muito importante para a química orgânica, para o nosso cotidiano, para tudo. Mas vocês devem estar perguntando, como podemos usar essas transformações no planejamento de uma síntese mais complexa? Imagina que queremos sintetizar um álcool secundário específico, mas só temos disponível um aleto de alquila primário. Podemos pensar na seguinte estratégia: converter o aleto de alquila primário em um álcool primário via substituição nucleofílica. Oxidar o álcool primário em um aldeído. Adicionar um reagente de Grignard ao aldeído para formar um álcool secundário. Este é um exemplo simples, mas ilustrar o poder de desmontar a molécula-alvo e pensar nas etapas de interconexões necessárias. Então, assim, outro exemplo que precisamos de um ácido carboxílico, mas tem um álcool disponível, é a oxidação. Outro caminho disponível é a oxidação. Então, assim, lembre de considerar a compatibilidade dos grupos funcionais presentes nas moléculas durante cada etapa da interconvecção. Então, assim, gente, para continuar, eu vou dar algumas dicas para vocês seguirem, ou não seguirem, né? Vai a critério de vocês, porque isso aqui é só uma aula. E eu espero que depois dela vocês vão procurar estudar mais e vão tentar fazer isso e ter mais um senso crítico e não que só se apeguem a essa aula como algo que é o suficiente, porque estudo vai muito além disso. Estudo é você todo dia se esforçar, você ter uma rotina de estudo, você conseguir se concentrar por determinado período de tempo. E assim, eu tenho certeza que com o tempo isso vai render ótimos resultados para você e que no final do curso você vai ser um ótimo profissional porque você dedicou esse tempo para poder estudar e se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. E eu tenho certeza que com o seu esforço não vai ter nada que você não consiga fazer. Tá bom, né? Vamos continuar para a aula. Ao planejar uma síntese envolvendo interconexão de grupos funcionais, algumas dicas podem ser muito úteis. A primeira é identificar o grupo funcional alvo e o grupo funcional de partida. Então, você sempre vai ter que ver onde começa e onde termina, certo? Então, vai pensar na reação que podem transformar um no outro. Tanto transformar transformar esse lápis numa caneta, como a caneta no lápis, sabe? Então, considere a seletividade e regioseletividade das reações. Avalie a necessidade de proteger outros grupos funcionais presentes nas moléculas, além de desenhar um mapa de sua síntese, mostrando cada etapa de transformação. A prática leva à perfeição, lembre sempre disso, que quanto mais você praticar, quanto mais você tentar e se empenhar nisso, mais vai fazer acontecer e vai dar certo? Então, assim,
acabou meu tempo aqui, porque eu só consegui gravar de vídeo de 10 minutos. Aí voltei, gente. Então, assim, ao longo dessa videoaula, mergulhamos profundamente em um dos pilares fundamentais do planejamento de síntese orgânica, interconvecções de grupos funcionais. E exploramos como essas habilidades transcendem a simples memorização das reações isoladas, relevando uma ferramenta estratégica e essencial para a construção de moléculas complexas e resolução de desafios sintéticos. Inicialmente, estabelecemos um terreno comum ao revisitar a natureza da importância dos grupos funcionais, aldeídas, cetonas e tudo mais, que eu falei para vocês vários no começo do vídeo. Compreendemos que eles são centros de reatividade das moléculas orgânicas, ditando suas propriedades físicas e químicas e, consequentemente, seu comportamento em diversas transformações. Ao reconhecermos a diversidade dos grupos funcionais existentes, preparamos o palco para entender a necessidade e o impacto de poder transformá-los seletivamente. Em seguida, dedicamos o tempo crucial para articular a significância das interconvecções de grupos funcionais no contexto do planejamento sintético. Desmitificamos a ideia de que sempre devemos partir de um material de partida contendo exatamente o grupo funcional desejado. Ao invés disso, abraçamos a flexibilidade e o poder de acessar a gama muito mais ampla dos compostos através da manipulação inteligente dos grupos funcionais presentes. Discutimos com essa abordagem que permite contornar a indisponibilidade comercial de certos precursores, introduzir funcionalidades específicas em momentos ótimos de rota sintética. Simplificamos o procedimento ao evitar reações laterais indesejadas e, crucialmente, proteger grupos sensíveis durante outras transformações. A analogia que foi feita do kit de ferramentas reforçou a ideia de que a interconvecção nos equipa com a versatilidade necessária para moldar a arquitetura molecular desejada. O coração da nossa discussão residiu na exploração de exemplos práticos das interconvecções. Navegamos por transformações clássicas e amplamente utilizadas, como a convecção de alcenos em álcools através da hidratação catalisada por ácidos e da hidroboração de oxidação. Cada um da sua seletividade inerente, investigamos as mais diversas maneiras de converter álcools em haletos de alquila, ressaltando a escolha do reagente em função da condição desejada. Invertemos E, finalmente, exemplificamos a formação de ésteres a partir de ácidos carboxílicos e a hidrólise de mentiras que gera ácidos, demonstrando a abrangência das transformações que podemos realizar em cada exemplo. A ênfase foi colocada na equação da geral nos reagentes em condições críticas e na consideração da seletividade regioselecionada quando aplicável. A ponte entre a teoria e a prática foi construída ao demonstrar a aplicação direta da interconvecção no planejamento da síntese. Através de cenários hipotéticos, ilustramos como poderia demonstrar mentalmente uma molécula-alvo e identificar as etapas da interconvecção necessária para conectar o material de partida disponível no produto desejado. O exemplo da síntese do álcool secundário a partir de um alete alquila primário, passando pela formação do álcool e do aldeído, solidificou a ideia de que uma sequência lógica de interconvecção pode abrir caminhos sintéticos antes não aparente, e a importância da consideração da compatibilidade dos grupos funcionais durante cada etapa foi enfaticamente sublinhada, alertando a necessidade de proteger os grupos sensíveis e garantir o sucesso na síntese. Em suma, essa videoaula não buscou apenas apresentar uma coleção de reações, mas sim cultivar a mentalidade estratégica na relação à manipulação dos grupos funcionais. Ao compreendermos a lógica por trás das interconvecções, somos capacitados
capacitados a pensar de forma mais criativa e eficiente na resolução de problemas sintéticos. A habilidade de transformar um grupo funcional em outro expande significativamente o nosso repertório de ferramentas sintéticas, permitindo abordar a construção de moléculas orgânicas complexas com maior confiança e versatilidade. O domínio da interconvecção de estruturas funcionais é, portanto, um passo crucial na jornada para se tornar um químico orgânico sintético habilidoso e eficaz. Então, foi esse o vídeo, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui, por ter prestado atenção e por estar fazendo parte dessa minha jornada também, tá, gente? Muito obrigada e uma ótima vida para vocês. Tchau!